Olá a todos, sejam bem-vindos ao Derivada de Konoha. Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje eu estou aqui para lhe fazer uma pergunta muito interessante. Sabe essa estrutura que está aparecendo na sua tela agora, neste exato momento? Você sabe me dizer qual é o nome dela? Sabe qual é? E principal, você sabe a diferença entre essa estrutura e essa agora? Pois é, isso é muito importante para a engenharia e hoje, de uma vez por todas, você vai saber por que viga, na verdade, se chama viga, ou por que a gente dá essa definição para ela, e qual que é a diferença entre ela e uma barra, certo? Então se aconchegue, pegue um cafezinho e vamos ao conhecimento. Pois bem, então vamos lá. A gente vai definir aqui alguns critérios primeiro para a gente poder diferenciar vigas e barras, mas principalmente para a gente poder ter uma conclusão correta sobre o tipo estrutural que a gente está estudando, perfeito? Pois bem, então para a gente poder começar, vamos definir quais são as características da viga, perfeito? Então o que é o elemento de viga e obviamente o porquê que a gente o estuda, certo? Então, o elemento de viga é um componente estrutural fundamental que a gente tem nas nossas estruturas e que resiste principalmente a cargas principalmente aplicadas verticalmente. Tá? Então, se a gente for colocar aqui a palavra verticalmente, vocês vão ver que ela vai aparecer inúmeras vezes. E aí, uma coisa que a gente tem que ter aqui clara é que as barras não. Se vocês lembrarem bem, as barras, elas agiam principalmente a cargas axiais, ou a cargas ao longo do seu eixo longitudinal, tá? Ou também chamar de cargas normais, tá? Então aqui, a gente tinha mais ou menos, tá? A ideia de que as barras iam resistir ao carregamento normal. Vamos às aplicações. Ela é utilizada em uma ampla gama de aplicações da construção, incluindo suporte de pisos, telhados, paredes em edifícios, além de formar o suporte estrutural primário à ponta. Na engenharia mecânica e parecidas, é utilizada em uma ampla escala para torres, máquinas e estruturas aeronáuticas. Então aqui, eu trouxe alguns exemplos, tá? Então aqui a gente tem as vigas de metais, né? Aqui numa seção em I, que é muito comum a gente ter aí na engenharia estrutural, perfeito? E aí aqui eu trago a ponte, perfeito? Então vocês observem que a estrutura aqui em viga, tá? Da ponte, e observa, tá? Se você reparar a parte principal, o vão aqui da ponte, os carregamentos vão agir nessa direção, certo? E se você reparar, então, essa direção aqui é a direção vertical, se nós olhamos aqui a ponte, tá? A viga da forma como ela está. Tudo bem? Então, a importância do elemento de viga para as engenharias é imensa, né, de uma certa forma, pois fornece suporte, estabilidade para edifícios e outras estruturas. Além, obviamente, de desempenhar um papel crucial na distribuição de cargas resistindo a forças e garantindo a integridade de vários projetos arquitetônicos. Quando vocês entram em uma estrutura, por exemplo, um edifício, por exemplo, os dois tipos estruturais mais comumente que você vai olhar na cara e você vai identificar são as vigas e os pilares, tá? Cada qual tem a sua peculiaridade. Esses dois entes estruturais têm papéis importantíssimos, tá? E diferenciar cada um deles, a forma como ele suporta o peso, a forma como ele distribui o peso é extremamente importante. Características das vigas. Primeira coisa, comprimento. As vigas são geralmente muito longas. Quando nós olhamos o comprimento de uma viga e a altura, como a gente sabe, método dos elementos finitos é uma tentativa de aproximar a solução real. Se você tiver uma viga cujo comprimento é muito pequeno em relação à sua altura, você começa a ter muito erro numérico. Então a gente precisa manter uma certa proporção entre comprimento e altura. Na maioria das vezes, isso daqui é o que a gente encontra a proporção de 30:1. Então, por exemplo, se você tem uma altura de, vamos supor aí, 10 centímetros, você vai ter então uma viga de 3 metros, por exemplo, tá? Seria a intenção usual, tá? O carregamento está sujeita, muito caso, a carregamentos transversais, tá? Que causam flexão. Só que eles não causam somente flexão. Como a gente vai ver, e eu vou mostrar para vocês até com algumas animações, você também vai ter cisalhamento lá.
E, obviamente, por que não também alguns esforços de torção? Porém, se a gente for ver a proporção ou a quantidade de flexão e torção e cisalhamento, vocês vão ver que a flexão é extremamente superior aos outros, tá? Materiais. Aí aqui são os tradicionais: aço, concreto, madeira, alumínios e materiais compósitos. Aí aqui um adendo muito importante. Materiais compósitos é uma tentativa na engenharia de unir dois materiais de forma com que esses materiais eles possam agregar uma maior resistência às estruturas, tá? Por exemplo, se você pega o concreto armado, ele é um tipo de material compósito, porque você utiliza o poder do aço a suportar carregamento com o do concreto, tá? Para poder, primeiro, proteger o aço das intempéries que a gente tem, além de fornecer maior resistência à compressão, já que o concreto é extremamente forte à compressão. Vamos colocar dessa forma, tá? Deformações e esforços, e aí aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Elas vão sofrer o que a gente chama de deflexão. E o que vem a ser a deflexão? A deflexão é o deslocamento transversal, perfeito? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas basicamente a gente traça dois eixos na viga, o eixo longitudinal e um eixo vertical. A deflexão é o deslocamento desse eixo vertical, tá? E aí, a rotação. Mas por que a gente vai ter rotação? Vocês vão entender daqui a pouco. E o que é a rotação também a gente tem que definir, tá? Mas isso aí não tem segredo. E as tensões internas, não tem muito o que falar, tá? Obviamente, se tem deflexão, então você vai ter as tensões internas advindo de momentos fletores e advindas de forças cortantes. Perfeito? Tipos de carregamento. Então, as vigas podem ser submetidas a vários tipos de carregamentos diferentes, incluindo cargas distribuídas, que a gente já é bem usual, tá? Na engenharia a gente estudar, cargas pontuais e momentos fletores. Uma observação ao momento fletor. O momento fletor é alguma força, tá? Que causa com que a estrutura rotacione, tá? Não é uma força obrigatoriamente aplicada à estrutura, tá? Por estar caindo a resistência daquele ponto. Não. Mas é como se você, por exemplo, faz um torque, tá? É como se você tem aquele momento devido a um torque da estrutura, tá? Os carregamentos distribuídos são forças que são distribuídas uniformemente ao longo de algum comprimento da viga. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses 6 kN por metro aqui. É um carregamento distribuído, só que aqui no caso não uniforme, tá? E aqui esse 10 kN aqui já é um carregamento distribuído, só que agora uniforme. É 10 kN por metro em todos os pontos da estrutura. Tá? As cargas pontuais são forças que atuam em um único ponto ao longo da viga, e não tem muito o que falar, tá? Seria esse 10 kN aqui pontual e esse 15 kN aqui pontual. Muito, por exemplo, aí de algum ponto que você coloca sobre a viga, tá? Alguma parte estrutural. E os momentos fletores são causados por cargas que fazem com que a viga gire. Então, esses são os tipos principais de carregamento. Tá? E aí, o que eles vão causar? Né? Então, quais são os esforços solicitantes internos que você tem sendo desenvolvido na viga? Então, em principal, você tem a força normal, tá? Ou axial, igual a da barra, a força cortante e o momento fletor. O momento fletor é a principal responsável pela deflexão, que é a curvatura da viga. E aí aqui observa, ó, aqui você tem a viga sem nenhum tipo de ação. Observa o eixo longitudinal dela, tá? A posição dele. Quando você aplica a viga, tá? Ela tende a fazer, então, esse movimento aqui. Tá vendo que as seções... É como se as seções... Pense nas seções aqui e elas meio que deitam. Ou elas fazem assim ou elas fazem assim, tá? Então, eu só estou falando assim. Então, perceba que a seção da viga, ela gira, tá? Esse é o esforço de rotação que a gente diz. É a rotação da seção principal da viga, tá? Então, observe esse caso, tá? O momento fletor é a reação induzida quando a força externa faz com que o elemento se curve. O momento fletor atuando em uma seção da viga é dado pelo produto da força aplicada e sua distância àquela seção. Se nós considerarmos a viga em balanço, então o que a gente tem? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui sim. Então aqui pensa na viga aqui, certo?
Então você tem a viga aqui. Imagina que ela tá presa aqui, ó, a uma parede, tá? Então aqui você tem uma parede e ela tá presa aqui, ela tá engastada lá. Se você coloca uma força aqui, o que que acontece? Esse ponto aonde a força ela é aplicada, ele não gira, em teoria, tá? Gira. Eu tô falando que ele não gira. Mas ele desloca, porque se você pegar aqui, você não tem nenhum tipo de apoio aqui, então ele vai deslocar. Então, você tem em concepção que se você tem aqui deixa eu só trocar a cor aqui, pegar um verde, que se você tem o eixo longitudinal da viga passando aqui, tá? O que vai acontecer com a posição da sua viga, tá? É que esse eixo longitudinal dela, nesse eixo aqui, ó, normal que você tem, ele vai tender a fazer isso daqui. E o momento fletor, como que você calcula ele em uma seção específica da viga? Então, por exemplo, pensa num ponto aqui em qualquer região. Então, pensa que você vem aqui nesse ponto aqui, ó, e passa uma faca aqui na sua estrutura, tá? Você corta a sua estrutura ali naquele ponto. Aqui nessa seção, se você separar a estrutura em duas, tá? Você vai ter esforços aqui e aqui. Certo? Então, por exemplo, essa força que foi aplicada aqui, quando eu picar a seção da viga ali, certo? Essa parcela aqui, tá? Ela vai tentar, para que se a estrutura estivesse em equilíbrio, ela tem que suportar o deslocamento dessa seção de cá, ação e reação, terceira lei de Newton, certo? Então, o que que acontece? Se essa seção daqui tentar se curvar, tentar se rotacionar, essa daqui tem que segurar essa rotação, tá? E essa rotação, essa intensidade de rotação, ela é definida de acordo com a distância da seção até onde você aplicou a carga, tá? Cargas pontuais, perfeito? Então, você pega essa distância aqui, ó, tá? Por exemplo, então essa distância vale x, a sua carga vale p. Então, como é que você calcula o momento fletor que foi aplicado aqui nesse ponto aqui, tá? Então, ele vai ser p vezes x. Aqui eu não estou falando de sentido, de sinal, nada disso, tá? Só estou falando de como que a gente calcula a magnitude daquela força, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de um torque, tá? Então, a unidade do momento fletor, eu espero que esteja bem claro para todo mundo, é Newton vezes metro. O momento externo de flexão faz com que a curvatura do componente mude, causando tensões de tração e compressão, e essas tensões são comumente referidas como tensões de flexão. Aqui tem um desenho um pouquinho complicado, mas eu vou tentar traduzir ele para vocês entenderem isso daqui um pouco melhor, tá? Essa parte aqui da esquerda da figura, tá? Ela é a viga já deformada. Tá? Então, você já teve a aplicação de alguma carga, tá? O que que acontece? O ponto X aqui, ó, esse aqui é o eixo longitudinal, tá? Esse eixo que está aqui, ele vai marcar um ponto da seção ou uma seção em específico que você quer analisar. E o que que a gente precisa entender? O eixo neutro da viga, mesmo quando ela deforma, ele ainda permanece. Ou seja, existe uma região da viga que, por mais que a viga deforme, tá, ele mantém o seu comprimento intacto. Então, existe sempre em toda viga esse eixo. Esse eixo neutro aqui, ó, nessa viga que está desenhada aqui, ele seria esse que eu estou tentando passar aqui e deixar para vocês, tá vendo? Ó? Então, esse daqui seria o eixo neutro da viga, tá? Essa daqui é a seção que a gente está analisando da viga, tá? Então, o que que vai acontecer? Essa seção aqui, ela rotacionou, perfeito? Porque ela não estava nessa posição. Ela permanece perpendicular ao eixo neutro, mas ela rotacionou, porque antes ela estava nessa posição, né, o eixo neutro passando aqui. Agora, como o eixo neutro desceu, ela está assim, tá? Então, observa, ela ainda continua perpendicular? Continua. Isso aqui é uma das definições que a gente impõe na teoria de Euler-Bernoulli para análise de vigas. Então, ela permanece perpendicular, mas ela rotaciona, tá? E aí, nesse caso, vocês vão observar o seguinte. Como aqui ela está tendendo a fazer esse movimento para baixo, tá? Ela está vindo aqui nesse sentido aqui para baixo, tá?
Observa que a parte de cima da viga, ela vai tender a sofrer uma tração, ela vai tentar se esticar para manter a deformação. Então, aqui na parte de cima, ela vai sofrer o que a gente chama de tensão de tração, porque ela está tentando se esticar para manter a direção com que a viga ela está se deformando. Porém, se você reparar agora a parte de baixo aqui, ó, ela não pode tensionar. Porque se ela tensionar, você não teria esse movimento. Então, para a seção poder girar e descer, a parte posterior, ou a parte contrária à tração, a tensão de tração, ela tem que sofrer compressão, ela tem que diminuir. Perfeito? Porque senão você não tem o movimento da seção. Então, essa tensão que age aqui na parte de baixo é o que a gente chama de tensão de compressão. Perfeito? E aí, aqui um ponto importante é observar que, tá vendo aqui a direção do momento? Ó, tá? O momento é muito importante. Então, observa que ele faz a seção girar nesse sentido aqui. Perfeito? As tensões, elas não são lineares igual vocês veem em resistência dos materiais. Elas podem ser não lineares. E que é o caso. Só que é uma dificuldade tão grande para você modelar uma tensão não linear que acaba que a gente faz uma simplificação muito grande e que acaba que você não perde muito por tensões lineares. Mas observa que aqui, ó, você tem a parcela da tensão não linear de tração e aqui da tensão não linear de compressão. Tá? A gente vai explicar em mais detalhes isso daqui em outro vídeo, mas basicamente essa é a ideia. Tá? E aí, aonde está a rotação da seção? Tá aqui, ó. Tá vendo que aqui você tem um ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui é o ângulo de diferença que você tem entre onde você tinha o eixo longitudinal no início, tá? E para onde o eixo longitudinal agora está apontando, tá? Então, como vocês sabem, tá, do cálculo diferencial integral, se você tem uma função e você está analisando ela numa direção, quando você deriva ela, você não calcula a inclinação da reta tangente. Se você pegar, por exemplo, esse ponto que está aqui, ó, esse que está descendo aqui com essa direção aqui, ó, é como se você tivesse isso aqui é uma função, tá? Esse ponto aqui, isso aqui seria o eixo x, você está calculando esse ângulo aqui, ó. Tá? Então é como se derivasse o deslocamento da viga naquele ponto. Você calcula quanto que vale esse ângulo aqui. Perfeito? A gente vai entrar em mais detalhes, mas basicamente seria isso daí. Perfeito? Então é isso daí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Gente, curtir me ajuda demais mesmo. Então curta o vídeo, tá? Se você gostou dele, passe pelos outros vídeos, deixe seu curtir também. E se caso foi um conteúdo que te agrada, deixe nos comentários o que mais te agradou, o que você aprendeu e o que você preferiria que eu fizesse no futuro. Perfeito? Deixe aí sua sugestão, vai ser incrível para mim, tá? Agradeço muito o apoio de todos e nos vemos na próxima. Abraço!